O anúncio dado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, de que estávamos diante de uma pandemia do novo coronavírus, gerou diversas mudanças no funcionamento da sociedade. Pessoas em quarentena, cidadãos preocupados porque teriam que ficar em casa, funcionários trabalhando em home office, escolas, aulas online, universidades fechadas, comércios fechados. Diante de tal cenário, para além da saúde física, é necessário dar uma atenção especial também para a nossa saúde emocional. E com isso, a desesperança que paira muitas vezes pode sondar os nossos corações. No bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a esperança e a desesperança com um convidado muito especial. Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Sobre estar em casa, faz as compras, quem vai sair, coloca máscara, aula online, faxina, tem gente doente, gente ligando, live 24 horas, tenho mais live do que contatos. Que tempo, meus amigos! E hoje, de forma especial, nós vamos bater um papo com o Marcos Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, William. Tamo junto. Vou deixar ele se apresentar para nós e nós vamos bater um papo hoje, como vocês já escutaram aí na introdução, sobre a esperança. E neste tempo de pandemia, meu amigo, quem é que não está precisando? Diz aí, Marcos Fábio. Tá, me chamo Marcos Fábio, sou missionário da comunidade Shalom, sou da comunidade Vida, né? Tô aqui na comunidade há 15 anos. Quase a minha idade. Só as ventas. 15 anos e atualmente moro na diaconia, trabalho na assistência apostólica, com as missões e tudo mais, meu trabalho. O pessoal vê a gente conversando nas redes sociais e pergunta se a gente já se conhecia. Sim. Nós tivemos a graça de morar junto. Marcos Fábio teve a graça de morar junto comigo. Tive a graça. Em 2012, na Casa Mãe, em Fortaleza, foi minha primeira missão. Tive a graça de buscar o William no aeroporto. Muitas histórias, né? Muitas histórias, algumas contáveis, outras não contáveis. Então bora lá bater um papo sobre essa dimensão da esperança. E aí, antes da gente começar, é sempre bom as definições, eu gosto muito e ajuda, né? Então vamos lá, Marcos, sabe o que para você é a esperança? A esperança primeiro é uma virtude, né, muito importante, é uma virtude teologal, né? As três são a virtude, a esperança, a fé e a caridade, né? E a esperança é aquilo que nos faz colocar o nosso coração na vida futura, né? Na vida eterna. É aquilo que move o nosso coração para um futuro que é aquilo que Deus tem para nós, assim, que mesmo em meio às realidades atuais, né? Mesmo em meio às situações atuais, a esperança é aquela virtude que nos faz ver além do atual, que pode não ser tão bom, né? Sim. Mas principalmente ela traz esse pano de fundo da eternidade, a esperança, né? Que é muito importante para quem vive, para quem tem fé, né? E para quem realmente acredita na eternidade. Total, acho que todo homem está em busca, né, dessa questão da esperança. É muito difícil você encontrar alguém que não esteja em busca dessa felicidade também, né, de esperar dias melhores. Todo mundo busca isso. Tem homens que se perderam nesse caminho, né? Realmente eles já tiveram esperança, talvez em si próprio, sim, né? Não em Deus e naquilo que Deus queria para eles, não nessa vida eterna futura. Homens que quiseram colocar realmente sua esperança nos bens, dinheiro e nessa terra, que é passageira, que é provisória, né? Total. E acabaram se decepcionando, por isso se tornando pessoas realmente desesperançosas, né? Pessoas que desaprenderam a esperança porque se decepcionaram. Algumas dizem que se decepcionaram com Deus. Projetam, né? Projetam para Deus a decepção. Alguns até em pessoas também. Muitas pessoas desesperançosas, né? E por isso desesperadas, porque perderam a esperança. Sim. Porque colocaram a esperança em pessoas que foram decepcionadas e se frustraram e hoje são pessoas amargas. Acho que a falta da esperança gera um pouco de amargura, porque é como se a vida fosse isso aqui, que já é amargo, né, às vezes. Sim. E não houvesse essa vida futura melhor.
Então é uma vida amarga viver sem esperança. Você já se decepcionou? Muito. Calma aí que você vai contar esses detalhes já pra gente. Antes da gente entrar então no tema propriamente dito e falar mais disso, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, esse tempo que a gente está vivendo. O Marcos sabe, é especialista em atualizar a gente nas notícias aqui em casa. Eu gosto. Quem diria que em pleno século XXI estaremos vivendo isso, ou melhor, quem projetou isso no seu ano novo, no seu Réveillon, imaginaria que 2020, pleno mês de maio, nós estaríamos vivendo ou passando por isso. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Olá, meu nome é Cláudia, falo aqui de São Paulo. Vim participar aqui um pouquinho desse podcast falando para vocês como está sendo a minha quarentena aqui em casa. Posso falar que a quarentena para mim tem sido um misto de sentimentos, bons e ruins. Os ruins são aqueles que nos trazem um pouco da ansiedade, né? Essa ansiedade da incerteza do que vai acontecer, daquilo que nos espera, né, daqui para frente com essa pandemia. O bombardeio de informações também e principalmente essa loucura de ter que ficar dentro de casa sem poder sair. Ou então, se a gente sai para a rua para fazer alguma coisa que é muito necessário, a gente precisa ter todos aqueles cuidados na saída, na volta e também na rua. Isso tem deixado a gente aqui muito angustiado, principalmente em relação às pessoas, né? O relacionamento com as pessoas, o quanto isso foi modificado. Não poder abraçar, não poder beijar, não poder conversar de perto, né? Acaba se tornando aí uma coisa de muita angústia nesse momento. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem aí o lado bom, né? O lado bom que é estar dentro de casa, com a família, fazendo coisas que muitas vezes nós não conseguíamos fazer devido à correria do dia a dia. Então, isso aí vem trazendo para nós um bom momento de vivência em casa. E uma outra coisa também que tem assim me feito muito bem e trazido tranquilidade e esperança nesse tempo são os nossos momentos de oração aqui em casa, que durante esse tempo da quarentena se tornou mais forte e principalmente mais frequente, né? Então nos faz ver o quanto num momento difícil Deus se faz presente em cada minuto ali, naqueles momentos que você está mais angustiado, naquele momento que você está mais ansioso, mais irritado, ele se faz presente através das nossas orações, né? Então, vamos pedir que Deus possa aí dar tranquilidade a todos nós para enfrentar toda essa quarentena. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço. Ninguém imaginou, né? Primeiro, sei lá, uma coisa totalmente fora do padrão, né? Total. Planejável, né? Sei lá, não tem como colocar isso na agenda de ninguém, né? Inclusive pra gente, assim, a nossa geração, nós somos uma geração ali pós, uma geração que estava ali entre uma geração que viu a guerra, né? Sim. Que viu outras pandemias também, né? Mas a nossa geração é uma geração que não tocou muito nessa coisa assim tão forte. A gente viu guerras longe da gente, né? Guerra no Vietnã, então eu lembro que eu cheguei a ver a guerra no Iraque, eu lembro que eu vi também. Enfim, outros conflitos que a gente vê mais fora do Brasil, mas não vimos uma coisa assim tão catastrófica. Sim. Então a pandemia ela chega com um impacto de algo novo para muitos, né? Talvez quem tem 100 anos está vivendo a pandemia vendo mais um tempo difícil, né? Com certeza. Mas poucos estão vendo assim, é uma novidade assim, realmente. Eu às vezes me pego me perguntando o que está acontecendo, né? Porque, meu Deus, parece que é mentira o que está acontecendo e é difícil às vezes entender que a ficha está caindo. A gente realmente está vivendo um tempo muito difícil, mundialmente falando, né? Sim. E que afeta não só a questão da saúde das pessoas, isso é muito importante. Tem gente que está sofrendo porque está tendo Covid-19 ou porque está perdendo alguém, mas tem gente sofrendo porque já está ansioso, tem gente sofrendo porque já está em pânico, com medo dessa situação todinha. Tem gente sofrendo porque perdeu o emprego, então já começa a sofrer com certeza o estigma da fome, né? Das dívidas que aumentam, o estigma do suicídio que começa a aparecer também, que também tem uma relação com a desesperança, né? Com certeza.
Então a gente vive realmente um tempo difícil, né? Um pouco desastroso, mas o Papa Francisco diz uma coisa muito interessante, que o contágio da esperança, na verdade, é o que vai combater o coronavírus, né? Contagiar o mundo com esperança é uma das curas da humanidade nesse tempo. A gente está esperando a vacina do Covid-19, Total. mas o Papa Francisco diz que a esperança é uma das curas da humanidade nesse tempo, que a humanidade precisa ser curada da desesperança e do desespero. Total. E acho que para completar também isso que a gente já falou, essa questão também do nosso país, a situação política não é o nosso foco, mas Marcos só pode comentar também um pouquinho que eu acredito que isso também potencializa, eu acho que toda essa... Porque o que a gente vê no jornal, né? Hoje, Covid, política e essa guerra, eu acho que também vai afetando a gente de certa forma. Sim. A política, ela existe... Primeira coisa, a política existe para o bem comum, né? E se a política existe para o bem comum, ela alimenta a esperança. Porque se a política e os políticos, né, que constroem esse grande bem comum trabalham por isso, a gente consegue ter esperança. Isso alimenta a nossa esperança, né? E do contrário, uma política que trabalha não para essa finalidade, né, que tem uma finalidade corrompida pela corrupção, pelo poder, né? Sim. E por tantos outros motivos, realmente ela gera um pouco de desesperança na população, nos governados, né, na população em si. Então, esse realmente é um tempo de ter esperança também na política, e de rezar também, porque, querendo ou não, decisões com relação à pandemia, claro, Deus governa a humanidade, sim. Deus é o grande governador de todas as coisas, mas existem decisões humanas que estão na mão dos governantes, né, e eles precisam de muita sabedoria para tomar essas decisões. Então, nós precisamos sim rezar pelos governantes para que eles primeiro se convertam a esse bem comum. Sim. E com certeza a partir disso a gente cultiva a esperança. Realmente é um tempo de a gente ver corrupção. Eu me pergunto, caramba, como é que a gente tem coragem, como é que um político tem coragem de roubar na pandemia, né? É difícil, cara. Como é que você vê que tem ali um dinheiro, uma verba destinada à saúde, e você revê a notícia que ela está sendo desviada por um contrato, por uma licitação que foi feita e é fraudulenta. Isso realmente dói, né? Total. A gente sente aquele amargo no coração também, mas nós precisamos ter esperança nessa política, né? Porque primeiro pela oração e segundo também fazendo a nossa parte como cidadão. Eu acho que ter esperança e participar desse tempo, desse cenário político, é poder construir um cenário político melhor no futuro. Certeza. Entender, acompanhar bem as decisões daqueles que nós colocamos como os nossos representantes, presidente, deputado, governantes, avaliar e ver como construir melhor esse bem comum. Eu acho que a gente está num tempo, William, que partido A e B agora não é mais importante para mim. Eu já até postei isso no Twitter um dia, que para mim o mais importante era o bem do povo, o bem do todo, né? Acho que não adianta a gente ligar a televisão para assistir esquerda brigando com direita. Eu queria ligar a televisão e poder ver, essa é a minha esperança, sim, né? Sim, e poder ver esquerda e direita trabalhando unidas pela população, pelo bem do todo, né? Total. E não essa guerra política que a gente vê uma guerra do coronavírus e a gente vê em paralelo uma guerra política acontecendo no nosso país. Total, cara, eu confesso que por vezes eu acho que eu já fui muito desesperançoso nesse sentido. Porque rezo pouco pelos políticos, acho que eu deveria rezar mais. Nós falamos pouco de política, na verdade. Acho que a política é um assunto... Primeiro, a gente não aprende tanto na escola. A gente tem educação política, nós não temos bases tão sólidas. Acho que se aprende é tendenciosa também, né? E a filosofia, que seria um lugar de refletir sobre a política, ela é tendenciosa, né? Total. Mas não é um espaço de discussão, é um espaço de doutrinação, muitas vezes. Total. E poucos também têm acesso à filosofia. Por exemplo, eu tive a graça de ter ainda no ensino médio inteiro filosofia, na escola particular, não sei se a escola pública tem, filosofia não me recordo. Tem, mas é bem fraco, assim. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma educação política fraca. Educação política, financeira, tantas outras, mas esse ponto da política é um tabu. A gente realmente sofre
a doutrinação ideológica das gerações, assim, se minha família é de esquerda, eu sou de esquerda, se minha família é de direita, eu sou de direita. Então, poucas pessoas têm base, assim, e o diálogo, inclusive, no nosso país político, ele é um diálogo, assim, muito difícil, né? Há muita intolerância ainda. Demais, Há cara. muita... Enfim, parece que eu ainda acho que a gente precisa mais do que uma reforma política no Brasil, a gente precisa de uma conversão dos políticos, daqueles que estão dispostos a servir o povo. Política é serviço, né? Política é um serviço à população, serviço àquele país, àquela nação. Então, eu sinto que a gente precisa rezar para que os políticos se convertam a esse bem comum, ao bem da nação e tudo mais. E acreditar nessa mudança também, né? Com certeza, acreditar. Marcos, tu comentou aí no início a dimensão da geração que não sabe esperar. Eu não sou muito daquela vibe de ficar comparando geração, que eu acho que Sim, cada tempo é um tempo, mas teria uma característica específica se a gente fosse olhar os nossos avós ali sem tecnologia para se dispersar, a galera. Essa dimensão, acho que do imediatismo também, o que é que a gente poderia comentar nessa dimensão paralelo com a esperança, né? Primeiro é uma geração ansiosa, né? Eu faço parte dessa geração ansiosa. É uma geração ansiosa, e claro que todo o contexto social e todo o contexto atual do tempo que a gente vive contribui muito. Há uma palavra, meu Deus. Senti agora aquela presidente. Existe um montante de informações, é muita informação hoje em dia, né? Os nossos avós mal liam um jornal, né? TV era na praça, às vezes, é uma coisa muito antiga. Rádio, ouvir notícia no rádio. Rádio e tudo mais, então era uma coisa... As informações, a pessoa vivia mais a vida dela própria do que tinha aquele montante de informação, né? Do que o WhatsApp tirando o juízo da gente. Enfim, o volume de informações, o volume que eu queria dizer, o volume de informações era muito menor. Assim, então, realmente, é uma geração ansiosa que tem todo esse contexto aí. Claro que isso é um fator que ele é forte, mas também não é tão determinante, né? Sim. Mas realmente é uma grande influência. Mas é uma geração ansiosa, é uma geração imediatista. É uma geração que, se você não responde a mensagem do WhatsApp, você recebe mais de 200 mensagens, te liga. Foi uma geração fica botando interrogação na conversa. Que as coisas na hora, né? Realmente isso é um pouco ruim, assim. E talvez isso influencie de alguma forma a esperança também, né? Pela grande expectativa. Eu costumo dizer que esperança e expectativa são duas coisas diferentes. A esperança é esperar o melhor, independente do que seja, assim, sei lá, uma pessoa está doente no hospital e eu tenho esperança de que Deus vai agir na vida dela. Então, eu tenho esperança que Deus vai fazer o melhor. Se aquela pessoa morre, a minha esperança permanece intacta. Sim. Se aquela pessoa ficar curada, a minha esperança também fica intacta, porque a minha esperança está em Deus. Mas a expectativa, ela tem um peso pessoal, né, daquilo que eu quero que seja realizado. Então, eu acho que tem essa força de expectativa nas pessoas, e isso aqui, para mim, gera um pouco da força da decepção. Você tem muitas expectativas pessoais, e às vezes fora da casinha, às vezes de coisas que você quer do seu jeito, de coisas que, no fundo, você precisa também mudar o foco, né, da coisa. E mudar o foco para a esperança é muito bom. Trocar a expectativa pela esperança te faz ter mais paz. A expectativa geralmente até causa ansiedade, né? Você ficar expectando. Não que a gente não vai ser aquela pessoa fria que não vai ter o mínimo de expectativa e tal. Mas eu digo quando aquela coisa excede, né, o normal, inclusive nas relações, que eu acho que é o que gera decepção nas relações, justamente a expectativa que a gente vai criando das pessoas e o que a gente espera, né? Anotei para mim essa daqui. E para você, o que é esperança? Eu me chamo Flávia e a esperança para mim não é simplesmente um otimismo, mas vem da fé, do próprio Deus que não decepciona. Oi, meu nome é Lucas e para mim esse período de quarentena, isolamento social, distanciamento é um período muito propício para angústia e para ansiedade, né, diante de um bombardeio constante
de notícias que nós recebemos diariamente, né, pelos meios de comunicação. Mas uma experiência que eu estou tendo é de fato, possuir e abraçar uma esperança que não é terrestre, né, mas que é sobrenatural, uma esperança que é espiritual, né, que é o céu, que é a eternidade, que é a esperança na vontade de Deus. A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. E esperançar, da onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Albert Schweitzer, que foi um estupendo médico no século XX, ganhou o Nobel da Paz. Em 1952, ele dizia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança, do verbo esperançar, de ir atrás, de buscar. Por isso, vale de novo Nelson Cavaquinho. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Esse tempo de pandemia, né? A gente meio que provou na carne os desafios, as dores e as enfermidades. O Marcos sabe com isolamento. Fiquei depois dele. Pegou de mim, inclusive. Marcos, como foi para ti essa dinâmica do isolamento, manter aí a sua saúde mental em dia durante esses dias que você ficou doente? Como é que foi? Partilha aí com a galera que talvez esteja passando por isso agora, né? Cara, eu peguei o Covid, né, como você falou, lá no iniciozinho logo da pandemia, que ela chegou aqui, né, na verdade. Total. Fui contaminado e logo fui isolado, né, imediatamente. Como a gente não sabia o que estava acontecendo ainda, eu fui um dos primeiros isolados aqui de casa. Eu e mais 2 irmãos fomos isolados e eu fiquei só no quarto porque eu tinha sintomas mais sérios, né? Então, como eu tinha febre alta, eu estava com sintomas mais severos que os meninos, eu fiquei no quarto sozinho. E realmente é um teste de saúde mental aquilo ali, porque você realmente não pode sair pelo bem das pessoas, também pelo seu bem, que você não tem muita força para fazer muita coisa, né? Difícil, né? Mas realmente tem aquela hora que você fica beirando o desespero, né? Você beira o desespero e o pânico. Total. E eu passei por isso, né? Eu estava aqui no quarto já isolado, acho que estava no quarto dia, quinto do quarto, só, não podia sair, não podia romper o limite da porta. E eu tive um dia que realmente eu me agitei, comecei a me agitar pra caramba, e comecei a querer ter uma crise de ansiedade, de pânico, né? De desespero mesmo, que eu já tava assim, meu Deus, isso aqui vai me matar, e eu ainda vou morrer só no quarto. E quando eu tava assim, pra me agitar, eu tinha ficado até em pé andando no quarto, e aí eu escutei a voz de Deus me dizendo, né, fique calmo, porque se você ficar calmo, vai ser melhor. E se você quiser agora perder o controle, vai ser muito pior. Foi daí que saiu o nome no Twitter? O nome do Twitter? O seu, agora sou eu e Deus. Ah, sim, foi, mudei para Deus, agora sou eu e Deus. E eu sentei na minha cama nesse momento e fui rezar, realmente, eu senti Deus realmente me dando uma paz. E por incrível que pareça, eu sou uma pessoa super agitada, para quem não me conhece. Sério? Sou ligado no 200, sou ligado no 360, nem no 220. E a partir daquele dia, eu por uma graça sobrenatural, eu fiquei em paz. E realmente até o povo fala, né, que eu era o paciente mais comportado. Eu ficava no quarto, eu não saía, eu ficava rezando. Tomava água. Botei minha Nossa Senhora de Nazaré aqui pertinho da minha cabeceira da cama. E eu só ficava aqui rezando meu texto. Não dormia de noite, né? Dificuldade, mas eu ficava ali rezando meu texto, dormia rezando o texto, até que passasse essa praga, né? E aí eu fiquei com sintomas fortes, mais ainda uns 10 dias e tudo mais. Passei quase... Na verdade, durou muito, né? Porque eu já tive sequela, mas... graças a Deus sou curado, mas eu acho que foi importante. Eu acho que uma coisa que me vem à minha mente agora, e que realmente foi isso que me ajudou muito,
é aquilo que o Papa Francisco também fala sobre a esperança, né? Que a esperança é o ar que o cristão respira. Sim. Eu acho que com uma doença respiratória, como o coronavírus, eu pude respirar a esperança naquela hora, respirar Deus, e realmente aquilo me deixou em paz. Então, respirar a esperança nesse tempo de pandemia realmente pode devolver a paz ao coração e curar a Covid também, né? Talvez você tivesse desesperado, com certeza, sei lá, tanta coisa agrava a doença, né? Sim, sim. E eu realmente fiquei tranquilo, ficava só deitadinho, quieto, e realmente eu fiquei curado. E olhando para a porta do guarda-roupa, né? É verdade, eu criei um calendário na porta do guarda-roupa, não por ansiedade, claro, mas porque eu queria sair do isolamento. Mas eu criei um calendário na porta do guarda-roupa. Eu precisava ficar 14 dias, mas ainda assim eu fiquei 20... Fiquei muito mais, fiquei 21 dias isolado só no quarto. E eu riscava todo dia a conta, né, do dia, para saber o dia que eu ia poder sair, né? Inclusive, foi minhas boas-vindas, quando eu cheguei no isolamento, no final aqui. Foi, eu saí para o William chegar na enfermaria aqui da casa. O Marcos, tu comentou que o Papa Francisco nos diz isso, né, de que a esperança é o ar que o cristão deve respirar. E eu comento até, assim, de vez em quando contigo mesmo, a questão aqui, a gente é no mesmo quarto, né? Comento que muitas vezes eu tenho recebido uma quantidade de informações e de mensagens de gente com depressão, com síndrome do pânico, não conseguindo controlar a ansiedade em casa, né, que deveria ser esse lugar de sossego, de segurança, de né? paz, né? Até contraditório, né? A gente imaginar, meu Deus, a crise é ficar em casa, como é que pode, né? A gente entende, lógico, que a privação da liberdade e o ambiente lá fora não está favorável, né? Mas você poderia comentar um pouquinho também sobre essa questão da desesperança, né? Especialmente para aqueles que talvez estejam ouvindo agora, né? E se sintam assim, né? Desesperados ou em busca deste ar, né? Dessa esperança. Sim, sim. Você falou sobre o ambiente, a pessoa está num ambiente que deveria ser seguro, que é a casa, e ela acha que o ambiente externo é o que ela quer, é o que ela deseja, né? Mas, para mim, o ambiente problemático é o interior. Maria. Porque... Anota aí. O ambiente problemático é o interior, assim. Tem muita gente tentando que se enfrentar, tem muita gente tentando que enfrentar relações em casa. E muitos problemas. Relações conjugais, que a pessoa tem que enfrentar mágoas, enfrentar problemas, pais e filhos. E, principalmente, enfrentar a si mesmo. Acho que é o grande dilema do problema interior da pandemia, que gera essas consequências aí emocionais, é o dilema dos conflitos interiores, que muita gente conseguia fugir, se esconder no trabalho, se esconder estando fora de casa, se esconder. Sim, fugindo, mas agora é a pessoa, ela e Deus e os irmãos, né? E a família, e realmente é difícil, né? Mas eu diria, também pegaria o gancho do Papa Francisco sobre a esperança, sobre esse tempo, né? O Papa Francisco disse que abraçar o Senhor é abraçar a esperança, né? A gente só consegue ter esperança se nós abraçamos o Senhor. Com certeza. Então, eu diria que é um tempo de procurar Deus, assim, de buscar Deus e de encontrar Deus um refúgio, um lugar onde a gente ali vai encontrar segurança, onde ali nós vamos com Ele resolver os nossos problemas, onde ali nós vamos com Ele falar das nossas queixas também, onde ali nós vamos com Ele, né, falar dos nossos medos, mas nos submetendo a isso, deixando Deus governar a gente, porque eu acho que isso que é importante. Então, eu acho que esse é um tempo que Deus precisa entrar do seu modo, assim, eu não diria vai virar carmelita dentro de casa, vai virar contemplativa agora que vai se trancar no quarto para rezar 24 horas, não, mas eu diria reze do seu jeito, né? Faça do seu dia oração, faça das suas ofertas oração, dos sacrifícios de estar em casa. Realmente, tem muita gente que tem conflito mesmo em casa, enfim. E oferte também o seu silêncio, oferte a oportunidade que você teria de falar, mas de ficar calado a Deus. Enfim, eu acho que se relacionar com Deus é o mais importante. E à medida que nós vamos abraçando Deus nessa pandemia, né, nós vamos de novo recuperando a esperança. Com certeza.
e combatendo por consequência o desespero, né? Acho que o desespero é a pior. O coronavírus está ali no topo das doenças, mas se a gente pudesse criar um indicador de desespero, Com certeza. a gente teria uma pandemia muito maior, né? Uma pandemia Acabei mundial. de tirar o tema do podcast agora dessa colocação, que é o maior desespero é não se conhecer. Não se conhecer, é o maior desespero, justamente. O maior desespero é não se conhecer, o maior desespero é não se aceitar, o maior desespero é não se perdoar. Inclusive, tem muita gente que está sofrendo por isso também, né? Porque as pessoas têm como diria assim, dívidas para elas, né? Dívidas de perdão. Sim. Com pessoas, consigo mesma. Então, como a gente tem uma iminência, assim, um perigo de morte à nossa frente, Total. A gente fica logo se sentindo, a gente sente o peso da culpa dessa falta de perdão. Então, tem muita gente sofrendo transtornos emocionais porque se sentem culpadas pelos pecados, se sentem culpadas por não ter dado perdão a alguém, ou por não ter perdoado, por não ter pedido perdão por algo que fizeram. Então, eu acho que isso também é um ponto, assim, forte nessa pandemia. Acho que essa dinâmica também da ansiedade e da depressão, né? Vale lembrar que não sofrer sozinho, né? Acho que muita gente... Aliás, uma das coisas que eu acho que eu mais me impressiono, ou não, né? Mas as pessoas têm muito medo de falar, né? Primeiro, de aceitar que eu acho que tem ansiedade, até porque eu vejo muitos pais que não compreendem, assim, né? Eu escuto pais dizendo, mas tem tudo em casa, não paga a conta, né? Assim, acho que vale também o que eu lembrei para você que escuta esse podcast, de que vale a pena você procurar ajuda, né? De um profissional, mas também de alguém que escute, né? Isso é importante nessa jornada, né? Mas, Marcos, vamos falar de coisas concretas, então. A gente falou da desesperança, a gente comentou aqui desse tempo de pandemia, de forma muito concreta. Você já comentou da oração também, que eu acho que sim, já é algo concreto, né? Mas o que as pessoas poderiam fazer a mais também para não viver, ou melhor, se jogar nessa desesperança que o tempo às vezes impõe, né? Para sair disso, né? Sim. Primeiro, acho que é descentralizar o negócio, né? Acho que descentralizar de si a vida. A vida não está girando em torno da gente. Boa. Por causa de uma pandemia. A vida continua. A nossa vida continua, né? Então, eu acho que tem que descentralizar. Muita gente centralizada em si mesma, né? Em si mesmada e tudo mais, tem adoecido, né? Então, pense para fora. Por exemplo, aqui em casa, né? A gente inventa bolo, inventa fazer coisa. Podcast. Podcast de receita. A gente tenta sair de si, que eu acho que é isso. Por exemplo, eu mesmo isolado, aqui no quarto, né? Quando eu estava isolado lá, nos 20 dias, eu estava trabalhando lá em DSH. Sim, sim. Dentro do quarto, eu trabalhava pelo celular, claro, deitado, sem fazer muito esforço, mas aquilo me ajudava também a não pensar nisso. Eu passava talvez o dia todo pensando na minha doença, eu tava frito uma hora dessa, né? Mas eu realmente pensei para fora e isso me ajudou muito. Eu acho que isso ajuda muito, né? Pensar para fora, ligar para pessoas conhecidas, para ouvi-las. É bom, né, cara? Isso não vai alimentar seu desespero. Isso, pelo contrário, isso vai te fazer lutar por alguém. E você luta por alguém e sente que você está lutando, aquilo também é para você. Total. Então eu preciso lutar da forma que eu estou dizendo para fulano lutar também. Sim. Né? Então eu acho que pensar para fora. Tem irmão nosso, tem parente nosso sofrendo, talvez a gente conheça Deus mais. Conheça Deus não no sentido de ser melhor, né? Mas a gente talvez tenha uma experiência com Deus que nos faz saber o que é ter essa esperança. E tem muita gente que não tem. Sim. Nem essa experiência e tudo mais. Então, acho que vale a pena pensar para fora, ligar para conhecidos, ligar para amigos, ligar para parentes, ligar para fazer uma oração, ligar para rezar um texto, ligar para dar uma palavra de conforto, ainda que você olhe para você e diga assim, meu Deus, o que eu mais preciso agora é uma palavra de conforto. Pensa para fora, que eu tenho certeza que isso vai te confortar mais do que a palavra de conforto que você receberia. Com certeza. Que você vai confortar alguém, aquilo, né, que a gente, não sei se é uma palavra, passagem bíblica, eu não sei, mas eu sei que a gente tem aquela música na comunidade, né, chorar com os que choram, né, sim, sofrer com os que sofrem, essa será a nossa alegria, né. Então, eu acho que à medida que a gente consola, a gente é consolado. À medida que a gente escuta, a gente sente também Deus está falando com a gente. À medida que a gente chora com quem está chorando, a gente também se sente consolado por Deus. Então, eu acho que a dinâmica é sair de si. Realmente, quem está pensando muito em si, conservar a sua vida, vai perdê-la. Com certeza. Essa dica que eu estou praticando, você vai adorar dar ela. Não ver jornais. Funciona?
Rapaz, eu vejo notícias na internet com filtro. Bora diferenciar isso aqui pra galera entender. Inclusive, foi uma coisa que eu fiz durante o meu isolamento. Eu estava isolado no quarto e eu percebi que eu ficava ali procurando notícia do Covid. Era uma coisa que não tinha tanta notícia como a gente tem agora, né? Sim. E ainda não tem tanta notícia, mas ainda assim, né, quando eu estava contaminado, a gente estava ali entendendo o que era isso, né? E eu só vi notícia de morte, de desgraça, de coisa, de gente morrendo, mas enfim, aquilo começou a me afetar, de um certo modo. E olha que eu venho acompanhando as notícias do coronavírus desde a China. Desde a China, que eu acompanho, que eu sou muito ligado, eu gosto, né? Mas eu decidi filtrar. Então, tem algumas emissoras que eu não assisto mais, Sim. que eu não vou citar o nome, mas aquela mesmo que todo mundo sabe qual é. Eu não assisto mais essa emissora de jeito nenhum, nem acesso o site. Só tristeza, né? Só tristeza, né? É o Jornal do Terror, aquele lá deles. E aquele do domingo é o da tragédia, né? Um pior do que o outro. Então, eu tentei filtrar. Então, o que eu vejo notícias mais neutras. Se eu vou, inclusive, numa CNN ou no R7, eu filtro também o que está ali, não vejo tudo. Estou vendo algumas fontes também, algumas notícias direto na fonte. É bom, né? De via Twitter, né? Então, eu vou lá no Twitter e eu acesso direto na fonte, averiguo a notícia. Também tem muita fake news rolando nesse tempo, né? Sim. Então, Marcos, sabe, você só escuta então a notícia que você quer, não. Inclusive, eu sigo pessoas no Twitter de pensamentos ideológicos diferentes do que eu penso. Justamente porque eu quero acompanhar a notícia. E ajuda, né? Mas eu não quero ver tragédia, como a gente vê na televisão. Não, corta! Tem um efeitozinho aqui para cobrir isso. O que eu não quero ver é aquele montante de tragédia realmente acontecendo, né? Inclusive, já até pensei de noticiar coisa boa. Por exemplo, tem um Instagram que eu gosto pra caramba, que é aquele Razões pra Acreditar. Sim. Muito conhecido, né? Eu gosto de ver aquele Instagram que só tem notícia boa, de gente que tá ajudando outro na pandemia, de gente, por exemplo, eu vi esses dias um gari que tava perdendo a casa, eles estão reformando a casa dessa pessoa por uma vaquinha que eles estão organizando. Então, esse tipo de notícia para mim faz bem. Por exemplo, ver as notícias lá também do Amigo dos Pobres, do Instagram, não sei se você já viu, mas a comunidade tem um trabalho nesse tempo de pandemia nas ruas mesmo, com os pobres, tem padres na rua, tem irmãos missionários dando banho nos pobres, né? Eu já vi, foi emocionante a fila dos pobres recebendo os alimentos. Dando quentinha, né? Meia tonelada de alimentos sendo doado por mês, mais de 150 quentinhas por dia. Inclusive, você pode ajudar, você que está assistindo esse podcast. Eu vou deixar na descrição aqui o site. Lá, tem o Instagram também lá do Amigo dos Pobres para você ver, né? É legal ver o Padre Vitor, ver até esse vídeo do Padre Vitor na praça, confessando um pobre e tudo mais. Então, eu acho que ver coisa desse tipo enche o coração de esperança. Né? Mas realmente, inclusive, até o irmão daqui de casa esses dias contou que, não sei se foi você, ou se foi outra pessoa, que sentou para assistir esse jornal e ficou mal. Fui eu, mano. Você não foi? Só me recuperei. Então, eu acho que não vale a pena. Realmente tem gente sofrendo, por exemplo, inclusive, a gente sofreu perdas próximas e eu tive a oportunidade de ouvir pessoas que tiveram uma perda muito próxima à mãe, né? E Facebook, né, cara? Aquilo eu me choquei com aquilo. Mas você está indiferente ao sofrimento da mãe de jeito nenhum. Pelo contrário, eu tenho sofrido, mas eu não gosto dessa mídia que manipula o sofrimento adentro. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que esperar. E outra coisa que eu também me decidi foi de rezar para que a vacina fosse encontrada logo, né? Acho que é uma intenção também minha nesse tempo, para que a ciência descubra logo a vacina para frear essa pandemia. Total. Fala, galera do podcast Lançar Recentes, sou a Renata, moro em Vaiporã, Paraná, e está sendo uma honra participar desse projeto. O assunto de hoje está sendo falado sobre esperança, e tem sido ela que não nos deixa desistir diante de todas as dificuldades, porque todo o nosso sofrimento, ele produz uma paciência, e essa paciência, ela nos prova o quanto somos fiéis a Deus. E diante de toda essa fidelidade, ela nos gera esperança. E a esperança, ela nunca vai nos enganar. Nunca, nunca.
E quando tudo isso passar, todos nós iremos dançar sobre toda a dor. Porque o Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança não engana, a esperança não engana, a esperança. Eu vou dançar sobre toda a dor, Senhor Deus, Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor, Senhor Deus, Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Bom, a gente vai finalizar então nesse nosso último bloco. Estamos falando sobre a dimensão da esperança neste tempo, né? E aí eu vou deixar aqui o Marcos Fábio dar as palavras finais aí dele sobre esperança. E você também que está nos ouvindo, né? Que esse podcast alcance o seu coração, né? Nós fazemos isso por você. Então, eu termino também com o Papa Francisco, né? Com a frase que eu já citei, dizendo que realmente esse é um tempo onde nós precisamos do contágio da esperança para poder derrotar o coronavírus. Então, muna-se de esperança, né? Encha o seu coração de esperança. Não deixe que aquele pensamento pessimista, aquele pensamento de morte, né, que a gente vê invadindo aí pelas mídias e tudo mais. Diante do pensamento de morte, tudo isso responda com esperança, que eu acredito que isso é a tua melhor resposta. Isso é o melhor que você pode dar às pessoas e a você, né? Até minha mãe é uma coisa engraçada, que a minha mãe, eu tive coronavírus e a minha mãe sempre diz assim, Deus é maior do que tudo isso. Eu nunca vi minha mãe até hoje me dizer assim, ela inclusive é paciente de risco, tem diabetes, pressão alta, e ela sempre dá a notícia para cima, né? Não, meu filho, Deus é maior do que isso. Sim. Não, mãe, eu não sei quando é que eu vou em casa passar um tempo com a senhora, eu tô querendo ver. Não, meu filho, a gente vai se ver em breve, né? Porque isso vai acabar. Então, eu acho que esse tipo de postura não é uma postura assim, vive num mundinho, não. Alheio ao que É uma pessoa que vive, né? eu diria até que ela vive num outro mundo, né? Que não é esse mundo. A pessoa tá com o coração na eternidade, Sim. em Deus, e consegue ter um olhar diferente, mas eu acho que não vale a pena a gente ficar alimentando no nosso coração coisas ruins. Eu acho que isso adoece. Então, ser contagiado pela esperança que a gente recebe de Deus e contagiar as pessoas com esperança é a nossa forma de derrotar o coronavírus e passar esse tempo de pandemia. Com certeza. Bom, eu queria agradecer então a presença do Marcos Fábio aqui, cara, valeu demais. Foi ótimo. Gostei também, experiência nova para mim também. No nosso estúdio em casa. Quarto, né? Quarentena. O Marcos Fábio para mim também foi essa pessoa de esperança, assim, né? Foi e né? Acho que até hoje a gente passou boas, né? Expectativas frustradas e renovadas. Glória a Deus. Galera que acompanhou nossas lives viu, né? Mas eu tenho muito a agradecer a Deus, assim, também por ele, né? Enfim, foi e é uma pessoa muito importante também no meu caminho e me ajuda a voltar a me olhar para a esperança quando eu me perco, cara. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. Pela participação e presença. Também. Então, Marcos, quem quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que faz? Em que redes você está? Ixi, cara. Eu tô no Instagram, né, com Marcos Fábio _.
né? Que é o meu Instagram, e também no Twitter. Então, são as duas redes que eu mais uso. Tem o Facebook, mas não uso muito não. Mas eu gosto mesmo as minhas redes mais ativas, que eu todo dia estou lá postando o que eu penso, o que eu acho, é o Instagram e o Twitter. É isso aí, galera. Até o nosso próximo episódio, na próxima sexta-feira, no nosso podcast Lançar e as Redes. Se você curtiu, vai lá na publicação no Instagram, @WilliamHallSH, e deixa a sua sugestão. Valeu! Cara, antes de terminar, eu ouvi falar que tu preparou uma turma Team X. Como é que funciona isso aí? É verdade. Fruto da pandemia? Fruto da pandemia. Eu quis na pandemia oferecer algo bom para as pessoas que eu poderia dar para elas. E aí, eu tô na comunidade há 15 anos e eu tenho 15 anos no pastoreio. Isso é uma coisa que eu gosto pra caramba. E eu decidi partilhar um pouco disso para algumas pessoas. Então, eu criei o Team X de exílio, né? Um tempo de exílio que a gente vive. E a gente vai começar a partilhar, inclusive começa amanhã à noite. Massa. E nós vamos começar a partilhar sobre o pastoreio. Eram 20 pessoas a princípio, mas agora são 26. Total. Porque eu não consegui fazer 20. Mas essa é uma experiência boa. Quem quiser conferir, confere lá no meu Instagram que eu vou estar postando. Show de bola. Muito obrigado, cara. Valeu.